Campo de Santana, Praça da República, cidade do Rio de Janeiro, área de concentração de importantes prédios públicos, como a Central do Brasil, como o Comando Militar do Leste, a Faculdade Nacional de Direito, o Arquivo Nacional. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro para contar para você a história da proclamação da República, como foi, como aconteceu, seus principais personagens. É o Reino de Clio nos caminhos da história. Vamos conosco em mais uma aventura. Sejam todos bem-vindos. Tentativas de implantação de governos republicanos no Brasil já haviam ocorrido durante a Inconfidência Mineira, a Revolução Pernambucana, a Confederação do Equador e a Revolução Farroupilha. Mas sempre houve um governo central forte e motivado para fazer frente aos revoltosos e eliminar, geralmente de forma violenta, os movimentos. Curiosamente, essa condição faltou no momento de maior popularidade do imperador junto ao povo, por conta da aprovação da Lei Áurea em 13 de maio de 1888, que extinguiu a escravidão no Brasil. A aprovação da lei, uma vitória da humanidade e da civilização, por qualquer ângulo que se olhe, deixou descontentes os donos de escravos, pois não previu indenização pelos prejuízos econômicos dos fazendeiros. Por outro lado, fez com que D. Pedro II e a princesa Isabel fossem adorados pelo povo, principalmente pelos ex-escravos libertados. Os fazendeiros, por seu lado, se tornaram republicanos, como previu o barão de Cotegipe, que preconizou a perda do trono da princesa Isabel quando da aprovação da Lei Áurea. Ao longo dos anos de 1888 e 1889, a crise política foi se agravando, partindo de várias fontes, tais como a crise com a Igreja Católica, que se arrastava desde a década anterior por conta da perseguição da Igreja contra a maçonaria, ferindo a autoridade do Império, a insatisfação dos fazendeiros com a abolição, como já dissemos, a crítica de progressistas que viam o Império como um sistema ultrapassado, enquanto a República era vista como uma esperança de progresso, um passo adiante, por assim dizer. E para complicar tudo, havia a crise econômica que vinha desde a Guerra do Paraguai, que raspara os cofres do Império. As tentativas de reforma, levadas a cabo pelo Ministério do Visconde de Ouro Preto, não surtiram efeito e o golpe começou a ser planejado. Para falar disso, porém, vamos para a Ilha Fiscal, onde um baile, destinado a entrar para a história, foi realizado poucos dias antes do golpe. O baile da Ilha Fiscal foi marcante, pois foi um raríssimo evento suntuoso realizado pelo Império Brasileiro, cujo imperador, D. Pedro II, era criticado justamente por ser austero demais. O que talvez explique essa exceção no lendário comedimento de gastos do imperador seja que a data inicial do baile era próxima do aniversário de 25 anos do casamento da princesa Isabel com o Conde Dieu. Mas o que tornou o baile realmente famoso é que foi o último evento do Império, que cairia 6 dias depois, quando D. Pedro II seria destronado por um golpe militar. O baile ocorreu no dia 9 de novembro de 1889, e quem vai falar sobre ele é nosso convidado especial que vamos encontrar na Ilha Fiscal. A Ilha Fiscal, originalmente denominada Ilha dos Ratos, recebeu este nome por abrigar o prédio da alfândega, estrategicamente posicionado para exercer a fiscalização imperial sobre os navios que chegavam e partiam do porto do Rio de Janeiro. Sua construção foi uma solicitação do ministro da Fazenda, conselheiro José Antônio Saraiva. A decisão da construção e a escolha do estilo do palacete
foram do imperador Dom Pedro II, que achava o local particularmente bonito e queria que a construção fizesse jus a tal beleza. O projeto, que planejou um palacete em estilo gótico provençal, é de autoria do engenheiro Adolfo José Del Vecchio, que promoveu aterros que ampliaram a área da ilha de 4.400 metros quadrados para 7.000 metros quadrados. A inauguração, que contou com a presença do imperador, ocorreu em 27 de abril de 1889, menos de 7 meses antes do baile, ou seja, o prédio era novinho quando foi escolhido para sediar o evento. O baile homenageava os oficiais dos navios da Marinha Chilena que estavam ancorados no porto. O evento, que inicialmente estava marcado para 19 de outubro, foi adiado por conta da morte do rei Luís I de Portugal, sobrinho de Dom Pedro II. Os gastos chegaram a 250 contos de réis, 10% do orçamento do Rio de Janeiro naquele ano. Foram recebidos 4.500 convidados, que consumiram 800 quilos de camarão, 300 frangos, 500 perus, 64 fazões, 14.000 sorvetes, 10.000 litros de cerveja e muito mais. Vamos agora falar com o nosso convidado e saber muito mais a respeito. Reino de Clio, no Rio de Janeiro, na Ilha Fiscal, nos caminhos do golpe do 15 de novembro. Muito bem, caros amigos do Reino de Clio, nós estamos aqui apresentando o nosso convidado especial. É o Klaus Provenzano, um dos seguidores mais antigos do Reino de Clio, morador aqui do Rio de Janeiro. Está passando um avião aqui ao fundo que vai pousar no aeroporto Santos Dumont, mas tudo bem, a gente não pode pedir para desviar o tráfego aéreo para fazer o documentário do Reino de Clio, não é isso, Klaus? Então, Klaus, eu quero perguntar para você. Estamos aqui na Ilha Fiscal e foi aqui que ocorreu o último grande baile do Império. Famoso último baile. Quantos dias antes da proclamação da República? Apenas 6 dias antes. A monarquia estava festejando. Apenas 6 dias antes da proclamação da República, a nata do Império estava aqui fazendo um baile de recepção. A quem, Klaus? As relações entre o Brasil e o Chile sempre foram boas, porque primeiro eles não fazem fronteira, né? Então já é uma coisa boa. Segundo, que tem meio que um inimigo comum, que era a Argentina. E era muito comum barcos da marinha chilena e da marinha brasileira ficarem fazendo troca-troca, de visitar as bases um do outro, e quando chegavam costumavam ter festas, mas festas entre eles. Aqui não, a coisa tomou um vulto e o imperador resolveu bancar, a nobreza veio e tal. O navio da marinha chilena que veio para cá é o Almirante Cochrane. Esse é outro ponto em comum entre as duas marinhas, porque meio que as duas marinhas tiveram o mesmo patrono, que foi o Almirante Cochrane, que era um mercenário escocês. Na verdade, não se sabe exatamente se ele era um cara que, por iniciativa própria, se apresentava para as marinhas dos países nascentes da América Latina para ser o comandante, né? Ou seja, um mercenário, ou se era um agente secreto mesmo do governo inglês para já fomentar a desagregação dos impérios coloniais. O fato é que Cochrane é considerado herói tanto aqui quanto no Chile. Enquanto esteve aqui, ele esmagou até algumas revoltas separatistas, principalmente no Nordeste. É aquele negócio, é herói, vilão. Bom, militar, né? Então não tem esse negócio também. O cara cumpra-se e faz. O professor falou, tem que ser lembrado. Enquanto estava rolando o baile aqui, estava tendo a reunião para acertar todos os detalhes do golpe militar entre os republicanos lá da chamada Juventude Contista, lá da Escola de Guerra. Eles estavam se reunindo no clube militar. Deodoro, Benjamin Constant,
E a festa que durou muito mais tempo que a reunião dos revoltosos. Tanto é que Benjamin Constant resolveu, com a filha e com a mulher, ir até o continente, onde estava tendo uma festa paralela, vamos dizer assim, a festa do povão, né? Onde as pessoas iam embarcar. Era tipo rockstar, né? Popstar. Então juntava aquela galera e tal. E falando de tal, oportunidade única de ver o imperador, as princesas e tal, os barões. E aí esses vinham pra cá e curtiam a festa aqui. Os outros continuavam lá no continente. E Benjamin Constant estava misturado nessa multidão e vendo, e talvez apreciando, né? O dia de vocês está terminando. Como já ficou evidente, o golpe da proclamação da República foi uma ação preponderantemente militar, embora a origem do movimento republicano tenha sido eminentemente civil. Podemos citar como exemplo disso a Convenção de Itu, o primeiro encontro de republicanos realizado ainda em 1873 no Oeste Paulista, em plena crise religiosa da Igreja contra os maçons. E esse encontro contou com a participação de 136 pessoas, das quais a maioria eram produtores de café. Os vultos civis que reputamos serem de maior destaque foram Quintino Bocaiúva e Rui Barbosa. Quintino Bocaiúva era carioca de Itaguaí, nascido em 4 de dezembro de 1836. Ele defendia a ideia de um regime republicano ainda antes da questão religiosa, e foi de sua autoria o Manifesto Republicano de 1870, no qual criticava a centralização do poder nacional e defendia a liberdade administrativa das províncias. O manifesto foi assinado por 60 pessoas, em sua maioria profissionais liberais. Rui Barbosa, baiano de Salvador, nasceu em 5 de novembro de 1849. Ele foi ardoroso defensor da abolição da escravatura e depois da causa republicana. Em 1889, recusou-se a participar do gabinete do Visconde de Ouro Preto, pois defendia que a reforma mais necessária era justamente da federação. Os escritos teriam convencido Benjamin Constant a aderir ao republicanismo. Os militares eram ressentidos, principalmente depois da Guerra do Paraguai, pelas punições ao tenente-coronel Sena Madureira, que tomara posições públicas contra um desconto nos pagamentos dos militares e a favor da abolição, o que levou a uma proibição de manifestação de militares pela imprensa. A grande bronca dos militares, e eles ganham força só depois da Guerra do Paraguai, os veteranos da Guerra do Paraguai, eles não eram da moçada que seguiu Augusto Ponte e tal. Eram caras leais ao Império, só que o Império pisou na bola e com aquela questão militar que começa em 1886, quando um coronel que tinha a obrigação dele era averiguar a irregularidade do uso do soldo das tropas, e ele descobriu lá que um coronel local desviava essa grana para fins particulares. E aí ele botou essa coisa na boca do trombone, e aí foi um desgosto danado, porque o cara pertencia à nobreza e tal, e não podia levantar os podres do exército fora, né, na imprensa, publicar. O caso de corrupção mencionado por nosso convidado Klaus ocorreu em 1885 e faz referência ao processo de investigação que revelou as práticas desonestas que aconteciam no quartel do Exército do Piauí. O problema é que o investigador, Coronel Cunha Matos, era do Partido Liberal, enquanto o investigado, Capitão Pedro José de Lima, era do Partido Conservador, o que gerou uma guerra política na Câmara dos Deputados, onde Cunha Matos foi acusado de covardia durante a Guerra do Paraguai. A resposta de Cunha Matos via imprensa gerou uma punição por conta da proibição de militares publicarem em jornais. Contra essa punição, ele ganhou a solidariedade de Sena Madureira e Deodoro da Fonseca, levando a punição de ambos.
Só que estes, por sua vez, ganharam a solidariedade dos cadetes da Escola Militar da Praia Vermelha, e antes que a situação saísse do controle, o imperador absolveu todo mundo. A divisão entre o exército e o governo, porém, não podia mais ser desfeita. Os militares se ressentiam também por não terem reconhecimento e influência política, e também por serem, a seu ver, pouco valorizados em relação às carreiras civis, que eram de nomeação elitista e muito bem remuneradas, enquanto os postos militares pagavam bem menos. O governo imperial brasileiro sempre tentou botar mesmo uma autoridade máxima, o ministro da guerra, o cara era civil, não era um barão do café, não era um militar de carteirinha. Para manter os militares sob controle civil. É muito difícil você manter a fidelidade da mão armada se eles se transformarem numa casta à parte. Se os interesses deles começarem a ser completamente diferentes do restante da sociedade que eles teriam que proteger. E era o que estava acontecendo. O exército brasileiro, infelizmente, eu digo infelizmente, sempre foi colocado para escanteio, ganhou poder, né, político, né, de falar mais alto com a vitória da Guerra do Paraguai, e depois usou desse poder. Paralela a essa insatisfação crescente, crescia também a propaganda republicana no meio militar. Mas, para que a causa tivesse sucesso, era necessário conseguir a adesão de alguma figura de alta patente do exército. Por sua popularidade junto à tropa, o alvo prioritário era Deodoro da Fonseca. Manuel Deodoro da Fonseca nasceu em 5 de agosto de 1827, na cidade de Alagoas da Lagoa Sul, depois renomeada para Marechal Deodoro em sua homenagem. A cidade, que foi capital da província de Alagoas antes de Maceió, também é famosa por abrigar a belíssima Praia do Francês. Deodoro nasceu em uma família de militares, filho de Manuel Mendes da Fonseca Galvão, que chegou a ser tenente-coronel, e de Rosa Maria Paulina da Fonseca. Era um de 10 filhos, sendo 2 mulheres e 8 homens, dos quais nada menos que 6 serviram na Guerra do Paraguai, 3 deles vindo a falecer em combate. Deodoro casou-se em 1860, com 33 anos, com Mariana Cecília de Souza Meireles, e não teve filhos. Começou a carreira militar bem cedo e em 1848 já combatia a revolta praieira. Em 1852 chegou ao posto de primeiro-tenente e em 1864 combatia em Montevidéu o governo uruguaio de Atanásio Aguirre. Em junho de 1865 foi para a Guerra do Paraguai, onde atingiu o posto de coronel. Após a guerra, foi promovido a brigadeiro e marechal de campo, chegando a exercer os postos de comandante de armas do Rio Grande do Sul e presidente interino daquela província. Após seu envolvimento na questão militar, em solidariedade ao coronel Cunha Matos, foi chamado de volta ao Rio de Janeiro. Em 1888, foi nomeado para o Comando Militar do Mato Grosso, onde permaneceu pouco tempo, voltando ao Rio de Janeiro. Em 1889, ocupou o posto de primeiro-chefe do Estado-Maior da Polícia do Rio de Janeiro. Nesta época, os republicanos tinham baixíssimo apoio popular, não conseguindo eleger mais que 3 representantes para o parlamento. Por conta disso, a concretização de seus ideais só seria possível pela força. Deodoro era amigo de Dom Pedro II, era monarquista e, apesar disso, foi escolhido pelos republicanos como alvo a ser conquistado para a sua causa. Vamos ver como isso aconteceu.
Estamos visitando o museu, o memorial que hoje funciona na casa onde morou o Marechal Deodoro. Consta que no dia 15 de novembro ele estava de cama, foi retirado da cama pelos seus companheiros republicanos e saiu para fazer a proclamação da República. Mas quem vai contar mais para a gente sobre isso é o nosso amigo Klaus. É pouco glamuroso afirmar isso, mas a gente tem que ver que os dois principais personagens da proclamação da República, que seriam o Deodoro, o proclamador, e o derrubado, né, o destronado Pedro II, eles eram homens muito doentes, Deodoro tinha insuficiência cardíaca, em alto grau. Tanto é que ele morre pouco depois disso, ele morre em 1892. E era um cara pavio curto, mesmo quando era jovem, quando ainda não tinha insuficiência cardíaca. Mas quem tem insuficiência cardíaca é um cara que respira mal, o cara não pode dormir deitado e tal. E aquela questão, né? Quero ver se resolve essas coisas para ontem também. Tem essa questão. A impressão que dá, como eu falei, ele não era meio que um monarquista. Ele era rebelde, era filho de rebelde, o pai dele já tinha criado caso em Alagoas. Mas, por outro lado, ele queria o pai dele mostrar a lealdade do Império. Quase todos os filhos homens dele foram heróis da Guerra do Paraguai, alguns tombaram em batalha. Mas, assim, o jovem Deodoro eu consigo imaginar como um encrenqueiro, aquele cara que, não, apesar de ter sido militar, não aguenta levar desaforo para casa, tende a questionar a autoridade. Sangue quente. Sangue quente. E depois, quando fica velho, ainda tem a questão da insuficiência cardíaca. Benjamin Constant Botelho de Magalhães era tenente-coronel e professor de matemática da Escola Militar. Era carioca de Niterói, onde nascera em 18 de outubro de 1836. Veterano da Guerra do Paraguai, fora crítico ferrenho da condução do conflito, em especial do general Caxias, e tornara-se adepto das teorias positivistas de Augusto Comte. Comte pregava uma nova religião, sem Deus, voltada para a regeneração da sociedade sobre bases humanistas, cujo lema era o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Essa influência pode ser vista na bandeira do Brasil, que substituiu a bandeira do Império. Curiosamente, o lema da bandeira dos republicanos deixou de lado o amor e reduziu o lema a apenas a ordem, que para os militares significava obediência ao governo constituído, que eles traíram, e progresso, mas progresso de quem, cumpre perguntar. Para Benjamin Constant, o principal articulador militar do golpe, este deveria ser adiado, pois ainda faltaria convencer diversas figuras consideradas chave para o sucesso da empreitada, inclusive o próprio Deodoro. Foi então que, perdoem nosso anacronismo, mas uma sucessão de fake news foi disparada a fim de precipitar o movimento. Vamos ver como foi. As guerras, né? Teve informação e desinformação. A primeira desinformação foi exatamente essa. Militares republicanos, nos dias que antecederam o 15 de novembro, se espalharam pela rua com roupas civis e contactavam tanto o pessoal do baixo clero, né, soldados rasos do Império, do Exército Imperial, e civis, espalhando a notícia de que eles seriam mandados para a fronteira, de que o Deodoro tinha sido preso. E se fosse preso, ia estar sendo preso, bem preso, porque ele, na realidade, ele tinha sido designado para um posto na fronteira, em Mato Grosso, que foi um desterro, também foi um desterro disfarçado, mas ele volta sem ordem de ninguém. E aí ele poderia ser preso, mas o fato é que o governo não tinha mandado prender o Deodoro. Então já tem uma mentirinha aí. E outro exemplo de desinformação, aí as avessas. Haviam os militares ainda mesmo no último segundo do golpe, fiéis ao Império, teoricamente.
O movimento militar principal ocorreu em torno do Ministério do Exército, que fica lá perto da casa do Deodoro. Hoje é o Palácio de Caxias. Dentro do Palácio de Caxias, com o primeiro-ministro do Império, o Visconde de Ouro Preto, estavam mais de 1.000 homens. E do lado de fora estavam um pouco mais de 600, que eram 3 regimentos, 2 de cavalaria, 1 de artilharia, uma brigada inteira, apoiando o Deodoro. Pois bem, Hermes da Fonseca não estava fora, estava dentro. Estava junto com os 1.000 homens que estavam, teoricamente, protegendo o Visconde do Visconde do Rio Preto. E o que ele fala? Não. Eu ouvi dizer, nos dias anteriores, que o 2º Regimento de Cavalaria está promovendo movimentação, querem derrubar o governo. Aí a resposta de Hermes da Fonseca foi: não, calma, isso é verdade, mas não é. Nós vamos deixar esses mensageiros correndo para lá para ver para onde eles vão, não vamos espantar a caça, não. Ah, mas você acha que a gente corre perigo? Não, corre perigo nada. Inclusive pode mandar o Visconde do Rio Preto, que estava abrigado aqui, no QG da Marinha, para o QG do Exército. Então, com certeza, o movimento foi bem sucedido por informação e contra-informação, espalhando para o povo coisas que não iam acontecer, e espalhando para o governo imperial coisas que iam acontecer, que não vai acontecer, não. Não sei se eu fui claro. Para o povo, né? Vai acontecer certa coisa, e não vai. E para o governo... Não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada, né? Claro que depois as coisas ficaram escancaradas. E quando as coisas ficaram escancaradas, Deodoro afrontou o comandante, que estava lá com os 1.000 homens. Então, você vai fazer o combinado ou não vai? Porque Floriano Peixoto já estava combinado, o cara que estava no comando da guarnição estava combinado, o único que não estava combinado era o Visconde. E aí, como é que é? Vai me deixar entrar ou não vai? Escuta! Ou você vai me deixar entrar, ou você então pega a sua espada e... Isso está escrito, né? Sim. E aí entrou, e aí tudo bem, aprisionaram o Visconde do Rio Preto, e aí... Visconde do Ouro Preto, e aí foi o resto das coisas que vocês mais ou menos já sabem. Após o baile da Ilha Fiscal, Dom Pedro II tomara o trem e subira a serra rumo a Petrópolis, para sua residência de verão, o Palácio Imperial, onde hoje funciona o Museu Imperial de Petrópolis. O soberano deixara a capital na certeza de que tudo corria bem, afinal seu baile para os oficiais navais chilenos fora um sucesso. Mas as coisas não iam nada bem, e o Visconde de Ouro Preto já percebia as movimentações atípicas, embora fosse sempre tranquilizado pelos oficiais militares, alguns deles já propensos à traição, porém ainda indecisos, como Floriano Peixoto. Quando a situação parecia que se manteria na inércia, um personagem pouco mencionado na história entrou em ação e espalhou o boato mais decisivo, dentre os quais nosso convidado Klaus citou. Estamos falando do Major Frederico Solon de Sampaio Ribeiro. Ele teve a ideia de espalhar um boato na Rua do Ouvidor, principal centro de difusão de notícias boca a boca da capital. Deixando de lado sua farda militar e usando roupas civis, inclusive chapéu, Solon saiu pela Rua do Ouvidor no dia 14 de novembro, contando às pessoas que o Visconde de Ouro Preto mandara prender Deodoro e Benjamin Constant, além de deslocar tropas para o interior a fim de afastá-las da capital. No dia seguinte, 15 de novembro, quando tomou conhecimento de sua ordem de prisão, que jamais existiu, Deodoro decidiu aderir ao movimento. O velho marechal, doente e contra a vontade da esposa, tomou uma carruagem e não levou sequer sua espada, pois doente como estava, não aguentava segurar o peso dela. Neste carro, ele foi em direção ao quartel de São Cristóvão, mas no meio do caminho encontrou as tropas mal preparadas que Benjamin Constant trazia, cerca de 600 homens. Ainda no carro, Deodoro seguiu a marcha até chegar perto do Campo de Santana, onde só então subiu no cavalo.
No quartel do Campo de Santana, onde estava o Visconde de Ouro Preto, as posições dúbias e deserções disfarçadas começavam, e quando Deodoro e suas tropas chegaram, tudo se precipitou. A única resistência efetiva ocorreu por parte do Barão de Ladário, ministro da Marinha, que tentou matar Deodoro, mas foi ferido. Quando Deodoro finalmente entrou no quartel, teria aclamado o imperador, demitiu o Visconde de Ouro Preto e todo o ministério, apresentando uma lista de nomes a quem o imperador deveria nomear. Nenhuma palavra sobre a proclamação da República foi dita, embora os republicanos já celebrassem o fato do lado de fora do quartel. Como a proclamação da República não fora proclamada por seu principal líder, tudo agora dependia da reação do imperador. O imperador D. Pedro II foi avisado da sublevação militar na manhã do dia 15, por meio de telegrama enviado pelo Visconde de Ouro Preto. Mas como o imperador reagiu ao receber essas notícias em Petrópolis? Ele não fez nada. Somente à tarde retornou de Petrópolis e foi para o Paço Imperial, onde aceitou a renúncia do Visconde de Ouro Preto e cometeu o erro que realmente fez com que a República fosse proclamada por Deodoro. Aceitou nomear como novo chefe de gabinete o aliado de Ouro Preto, o senador gaúcho Gaspar Silveira Martins. Este era inimigo fidagal de Deodoro, vivia fazendo-lhe pesadas críticas no Senado e disputara com Deodoro a mesma mulher quando o marechal servira no Rio Grande do Sul. Quando Deodoro soube que o gabinete seria presidido por seu rival, finalmente consentiu em derrubar a monarquia. Nós sabemos que a reação do imperador foi apática, ou seja, apática, atrasou, tardia, confundiu as coisas, não percebeu o que estava acontecendo. Você acha que fosse o imperador outro, mais jovem, mais enérgico, o golpe teria alguma chance de sucesso ou o Império poderia reagir? O Império contra-ataca? O Império contra-atacaria se fosse um outro imperador. Havia já algumas pinimbas, né? Porque quem estaria na escala para assumir o governo era um estrangeiro, Conde de francês, acho que todo mundo sabe disso, marido da princesa Isabel. Ele não era um militar bibelô, né? Ele era um nobre francês lá, Conde de, né? Uma localidade chamada das Águas. Mas assim, o cara, ele tinha batalhado na Argélia. O cara manjava das coisas. Mas isso gerava aquela questão nacionalista, pô, o francês vai mandar na gente e tal. Então já, quem era monarquista, quem era veterano, quem era militar de carteirinha, já olhava com outros olhos. O imperador desce, né, que ele estava em Petrópolis, para ver o que estava acontecendo, toma em extrema medida muito ruins, desaconselhadas pela filha, pelo Conde de empossar o inimigo pessoal do Deodoro. Pessoal, o cara tinha uma opinião pessoal. O Deodoro era casado, esse cara também era casado, lá um inimigo antigo da época que ele serviu no Rio Grande do Sul. Eles disputavam a mesma mulher, uma estanceira bonita, uma viúva bonitona lá do Rio Grande do Sul. Até então, Deodoro, na cabeça dele, ele queria derrubar o ministério, derrubar o primeiro-ministro. E ele só assina a mudança de regime depois que fica sabendo que o imperador vai colocar como principal interlocutor dele, né, como rival, vamos dizer assim, o cara que já era rival dele na vida pessoal. Então, quer dizer, no final das contas, nós podemos dizer que foi uma grande sucessão de trapalhadas que acabou dando certo. Aí eu acho que foi a missão mesmo. Quem estava mais, teoricamente, interessado em manter o regime já não estava mais interessado. Possível mesmo que Pedro II fosse um republicano secreto, né? Tá certo. Klaus, muito obrigado pela entrevista, pela recepção e até a próxima. A despeito da passividade de D. Pedro II, os republicanos temiam reações de apoio ao imperador, e a família imperial foi confinada na Quinta da Boa Vista no dia 16 de novembro. Foi combinado que todos deixariam o país no dia seguinte, à tarde, mas depois o novo governo resolveu que deveriam partir na madrugada,
receosos de que a população se revoltasse quando soubesse da expulsão. Assim, quase à força e na calada da noite, a família imperial foi embarcada no vapor Parnaíba e depois no vapor Alagoas, onde seguiram para Portugal. Pela primeira vez, o mundo, que naquele momento admirava o Brasil pela libertação dos escravos e por seu sucesso, ficou sem entender como os brasileiros aceitavam trocar o que estava dando certo pelo extremamente duvidoso. Era a primeira vez, mas não seria a última. O regime republicano manteve a ordem à força, mas falhou miseravelmente em trazer o progresso. Para nós, do Reino de Clio, embora não sejamos defensores, sob nenhuma hipótese, da volta da monarquia, esses vultos republicanos, que são enaltecidos em livros, hinos, praças, ruas, cidades e avenidas, deveriam ser reconhecidos como aquilo que foram em seu tempo, um bando de traidores. A imperatriz Teresa Cristina morreu pouco mais de um mês após o golpe, ainda em Portugal. Dom Pedro II passou a viver modestamente em Paris, onde contraiu uma pneumonia, vindo a falecer no dia 5 de dezembro de 1891. A França concedeu a ele um funeral de chefe de Estado na Igreja da Madeleine, com a participação de 80 mil militares e 200 mil pessoas. O governo republicano brasileiro protestou e não enviou representante, mas o povo brasileiro chorou abertamente a morte do soberano inesquecível. Em 1921, os restos mortais do casal imperial retornaram ao Brasil e hoje repousam na Catedral de Petrópolis. Viva o Imperador! Nosso colaborador Klaus Provenzano é médico, mas também dedica-se à história e já possui 3 romances históricos publicados. Sua reconstituição dos períodos aos quais se dedica é baseada numa pesquisa inacreditável que vai aos microdetalhes, e a leitura faz com que o leitor se sinta teletransportado no tempo. Não bastasse a gentileza de sua participação em nosso documentário, ele ainda nos cedeu os links pelos quais nossos seguidores poderão ter acesso às obras e que estão na descrição deste vídeo. Muito obrigado mais uma vez, Klaus, e boas leituras a todos.